Existem diversos fatores que podem estar fazendo com que a tua mão fique dormente durante um pedal. Às vezes a posição do manete de freio, né? O tipo de manopla que você está utilizando, a espessura da manopla que você utiliza, né? Se ela está de acordo ou não com a tua, sabe, com a tua posição natural da tua mão, né? Com um jeito mais confortável que você sente. Né, já vi casos de pessoas que sentiam incômodo por usar manoplas muito gordinhas, né, muito fofa, outros porque era muito fininha, né? Tem vários tipos de fatores que podem interferir nisso. E um fator que muitas das vezes as pessoas desconhecem é a questão do guidão, certo? Por ele ter ou não back sweep. Vou explicar mostrando um exemplo numa bike que está aqui e às vezes fica mais facinho de você entender essa dica aí, tá joia? Só lembrando que eu não sou nenhum especialista em bike fit, eu estou dando para vocês aqui um conselho, uma dica, uma coisa que já passou por várias vezes aqui na oficina, que outras pessoas também já testaram, que já comprovou que isso aumenta esse conforto, que evita algumas dormências e tudo mais. Compartilhar com vocês isso daí, que é um pouquinho de conhecimento que a gente adquire com o tempo, com a experiência aqui, mas que eu não tenho nenhum embasamento científico, técnico, não estudei para isso, entendeu? Então assim, é por conta de risco nosso, tá? Já é? Bora! Um exemplo excelente para eu poder estar mostrando para vocês aqui é essa bike que entrou aqui na oficina, que ela tem um guidão reto e um avanço muito curto. Mas não é um reto comum esse guidão aqui, não é aquele reto pelo fato dele não ter o rise, né? Rise, para quem não conhece, é aquela inclinaçãozinha que o guidão ele tem para cima. Tipo esse aqui, ó. Tá vendo que ele é deslocado aqui do centro? Ele não é retinho. Ele tem um deslocamento que traz o guidão para cima, em torno de 8 milímetros. Tem alguns que é 20, outros que é 40 e por aí vai, certo? Mas o guidãozinho que a galera mais curte de utilizar no MTB seria o guidão reto. Lembrando que às vezes se você está com algum problema, que a tua bike aí não tem como você levantar mais à frente, não tem como você mexer na posição do avanço, alguma coisa assim, você pode apelar para um guidão com rise, né? E aí você consegue acertar o teu bike fit aí. Galera, é o seguinte, esse guidão aqui, se você observar, ele não tem inclinação para trás. Se tem, é muito mínima. O que seria essa inclinação para trás, Daniel? Tal do back sweep, né? Vou colocar aqui um guidão que tem o back sweep de 9 graus, ó. Vou encostar aqui, ó. Deixa eu pôr por cima que fica mais fácil de você ver. Ó, colocar por cima lá, por cima cá, ó. E tá vendo aqui que a frente do guidão, ele ficou muito deslocado para frente, tá em torno de uns 35 milímetros aí avançado, né? Esse meio que é onde prenderia a mesa, ficou muito mais para frente. O que acontece? Isso daqui é o famoso back sweep, que é essa curva que para você ter uma posição mais confortável é indicado que você aponte ela para o teu ombro, não para baixo, não para cima, não para trás, para o ombro. Por quê? Porque nossas mãos, na maioria dos casos, creio eu, né, ela não é feita para trabalhar assim, ó, né? Você não consegue deixar ela por muito tempo inclinada nessa posição, né? Você segurando uma alavanca reta dessa forma, ela vai ficar desconfortável. A nossa mão, normalmente, ela tem essa leve inclinação, onde o indicador fica um pouco para frente e o minguinho um pouquinho para trás. Então, essa é uma posição natural mais confortável da tua mão. Quando você força ela a ficar reta assim, até o fato de que você vai ficar meio que no limite, né, dessa articulação, né, desse movimento lateral, você começa a fechar, né, alguns músculos, né? Colocar aí umas posiçõezinhas meio ruim aí, né? Circulação também, existe o risco de você estar prendendo ela por estar forçando lateralmente, e aí ocasiona muitas das vezes as famosas dormências, né? Você começa a ter dormências, assim como se você tem a mania de pedalar, né, segurando com o teu pulso dobrado assim, ou assim, né, lateralmente também você pode sofrer com dormências por conta disso. Certo? Então, essa indicação de ter o guidão apontado para o ombro vai te ajudar a ter uma posição mais confortável, mais natural. Né? Se você observar aqui, ó, olha lá, fica super natural. O guidão está praticamente reto na minha mão e minha mão está inclinada, continua no jeito normal de repouso dela. Outra coisa que acontece é o seguinte: você utilizando o guidão reto, um exemplo nessa bike aqui, para a pessoa acertar a posição de alcance dela das manoplas, certo? Ela necessitou de colocar um avanço extremamente curto. Lembrando que o comprimento do avanço ele tem duas relações que você tem que levar em consideração. Uma delas é a geometria da bike, certo? E outra é para fazer acerto de bike fit. Mas você não consegue pegar uma bike que ela é feita para utilizar com um avanço de 100 e colocar um avanço de 40 e ter o mesmo comportamento dela. Não é assim que funcionam as coisas. Não é, eu ponho o que eu quiser e pronto, acabou. Não. Por quê? Porque a bike ela tem inclinação de caixa de direção e o comprimento do avanço ele age diretamente na parte de estabilizar a frente da bike, de manter a bike em linha reta com maior facilidade. Então eu não posso ir trocando ao meu mero prazer aqui, ou porque eu acho, ou porque eu quero. Não, tem, né, que levar em consideração essa questão da geometria. Então, por exemplo, às vezes, minha bike veio com avanço de 80, Daniel, mas
com 70 ficou melhor, beleza. Entendeu? Ah, não, com de 90 ficou melhor pra mim. Ok. Ah, mas ela veio com um de 80, mas com de 120. Não, peraí, então tem alguma coisa de errado. O comprimento top tube tá errado pra você. Você comprou a bike no tamanho errado, certo? Ah, Daniel, então eu comprei ela, veio com 90, mas o de 50 ficou melhor. Tem coisas erradas aí. Você deve, né, levar em consideração que a bike ela não pode sair muito fora do que ela foi projetada para ter. Então, para você ter uma noção, nesse caso aqui, se eu estivesse utilizando o guidão com back sweep, eu poderia colocar um avanço 40 milímetros maior. E o que eu ganharia com isso, Daniel? Alavanca maior, certo? A tua mão ia continuar pegando no mesmo lugar, porém, a sua alavanca de direção nesse ponto aqui seria maior. O fato de você estar apenas repousando, né, só de você estar andando em linha reta com as mãos, né, com o teu peso sobre o guidão, já ajudaria a bike ficar muito mais instável, né, a direção dela, certo? Quanto menor a alavanca, qualquer obstáculo que você pegar no pneu dianteiro, mais fácil dela vibrar, oscilar. Essas vibrações vão vir diretamente para tua mão, vai te gerar desconforto, certo? Então, tem muita gente que fala assim, Daniel, é suspensão. Não, nem tudo é leitura de suspensão. Suspensão ela vai fazendo no sentido vertical, mas essa oscilação lateral que você tem, essas vibrações aí, pode ser pelo fato de você estar utilizando uma alavanca, né, um avanço errado nessa bicicleta, muito fora do que a geometria dela foi feita para ser utilizado. Tá joia? Então, quando você volta a utilizar um avanço na posição correta, né, sem perder, né, o teu conforto e tudo mais. Outra coisa que é muito simples, tem gente que faz isso, ó, diminui aqui o avanço para poder ficar mais perto, né, para você levar o famoso, como é que chama aqui? Sit back, né, para você deixar, né, o banco mais perto do guidão. Então, vou trazer o guidão para trás. E olha aqui, ó, um canote com 20 mm de offset. Se eu coloco aqui um canote reto, o banco ia chegar mais para frente, certo? E aqui eu poderia pegar aqueles 20 milímetros lá atrás e aumentar aqui na mesa, ter mais estabilidade na mesa. Lógico, tem também o fator da posição do joelho e tudo mais. Por isso que eu falo que é muito bom de trocar uma ideia com o bike fit. Mas, certo? Isso aqui tá errado. Essa bike não foi feita para usar isso aqui. Esse aqui é um avanço que a galera do enduro utiliza, de downhill. Por quê? Porque aí usa aqueles guidãozão de 700, 800 milímetros, entendeu? A bike tem um ângulo bem relaxado na frente, ela praticamente desce reto sozinha, não tem oscilação, sabe? Coisa de louco mesmo. Então, assim, isso aqui não é para esse tipo de bike, não é para esse tipo de geometria, certo? E eu entendo que foi instalado isso aqui para deixar a pessoa mais confortável aonde ela pega. Porém, poderia ter sido feito apenas trocando o guidão por um guidão com mais back sweep, certo? E aí manteria um avanço que daria mais estabilidade para a bike. Grande abraço a todos, valeu, fui. E se eu falei muita merda aí, debate aí nos comentários. Fui!